Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Tatiane. Mais uma vez, nós estamos iniciando mais um webinário. Nós estaremos aqui hoje com a presença da professora Karine e do tutor Mike, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a disciplina dela, Agente Comunitário de Saúde. E aí, você vai sempre deixar... Pode iniciar, professora Karine. Boa noite. Eu sou a professora Karine, né, da disciplina, e hoje quem vai me auxiliar é o tutor Mike, ok? Então, vou passar aqui para a apresentação, para a gente conseguir visualizar melhor. Vocês estão conseguindo visualizar certinho? Conferir. Sim, professora. Tá? Então, tá. Nossa disciplina é sobre o agente comunitário de saúde, né? Que é a disciplina F do curso. Então, o agente comunitário de saúde, ele é o elo de ligação entre a população que necessita do serviço de saúde e o sistema de saúde, né? E, na verdade, essa frase, ela mostra muito bem qual é o papel do agente comunitário de saúde. Porque o agente comunitário de saúde, ele literalmente vai até a população, né? Ele vai até a casa do morador, bate lá na porta e vai conhecer quem é aquele morador que está ali, né? E o agente comunitário, ele vai ser responsável de, então, conhecer aquela família e também de orientar. Então, vocês vão se deparar com pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, pessoas que às vezes são até sedentárias, né? E vocês, então, vão auxiliar esses moradores quanto aos cuidados de saúde que eles devem ter, quais são os cuidados com a alimentação, a importância do exercício físico, e também não só isso. Vocês também têm um papel de orientar aquele morador com relação ao serviço de saúde que nós temos, né, sobre o SUS. Então, muitas vezes, a gente vai entrar, né, numa casa, vocês vão até o morador e vão ver que, às vezes, aquele morador não tem uma condição financeira muito boa, mas, às vezes, ele paga caro por um medicamento que, às vezes, ele consegue no SUS. Então, vocês também vão ter esse papel de orientar os moradores sobre quais são as possibilidades que ele tem, quais são os direitos que ele tem com relação ao SUS. Então, que ele consegue alguns medicamentos pelo SUS, como que ele vai conseguir. Vocês também podem orientar a questão de gestantes, que tem, né, o pré-natal todo, que ela consegue fazer todo o pré-natal com o SUS, né? Então, vocês vão fazer exatamente esse elo. Você vai lá, você vai levar com você a educação em relação à saúde que ele deve ter, que ele pode ter. Às vezes ele tem até alguma dúvida que você pode esclarecer. E também levar esse morador para o serviço de saúde, tá? A lei, então, que tem falando sobre as atividades do agente comunitário de saúde é a Lei 11.350, de 2006. No chat até me perguntaram com relação a essa lei. Essa lei vai falar das atividades tanto do agente comunitário de saúde quanto do agente de combate a endemias, tá? Teve essa dúvida lá. E essa lei também fala sobre o agente de combate a endemias. Então, o agente comunitário de saúde, ele vai ter, então, a função de coletar dados daquela população, né, na qual ele trabalha, coletar dados de idade, qual é a renda daquela família, quais são as condições que aquela família vive. A gente vai até ver mais na frente que tem uma ficha que o agente comunitário de saúde preenche, que vem
pedindo exatamente essas informações. Como é que é a condição de moradia daquele morador, qual é a condição de saneamento básico que aquele morador tem, entendeu? E, além disso, como eu já disse antes, vão ter também as ações de promoção de saúde, em que você vai orientar aquele morador, você vai auxiliar ele, às vezes, né, num processo de conseguir uma consulta na unidade básica de saúde, ou então como é que ele faz para conseguir o medicamento, até o glicosímetro, às vezes ele consegue, né, pelo SUS. Então você também você também tem essa atividade de orientar o morador. Esses dados, né, que vocês coletam, eles são muito importantes para o planejamento do serviço de saúde para aquela região, tá? Para que seja um serviço de saúde especializado para aquela região, porque cada região ela vai ter uma necessidade diferente que outra, tá? E então vocês também vão coletar dados de nascimento, de óbito, de doenças que aquela região vai apresentar, tá? E vocês também têm a função de estimular a participação da população nas políticas públicas. Porque como a gente viu em outras disciplinas, né, na disciplina do SUS, a participação social, ela é uma das diretrizes do SUS, né? Então, vocês também vão ter esse papel de estimular essa participação. Além disso, as visitas que vocês precisam fazer, né, aos moradores, ela precisa ser periódica, vocês precisam acompanhar. Por exemplo, tem alguns moradores que têm algum problema de saúde, tem alguns moradores que têm as gestantes, né, que vocês precisam acompanhar, se ela está tendo consulta no pré-natal ou não, como que está indo a saúde dessa gestante, questão das crianças, que vocês também têm que acompanhar, e até tem que acompanhar porque, às vezes, tem a mudança de uma família, né? Uma família sai, entra uma outra, você tem que coletar os dados dessa família que chegou. Então, essas visitas, elas são periódicas, tá? Além disso, nós temos também uma lei que fala que o morador ele precisa ser que o agente comunitário de saúde, desculpa, precisa ser morador na área que ele trabalha, tá? Porque aí ele vai conhecer melhor as necessidades daquela região, tá? Além disso, vocês têm que perceber que a territorialização daquela região é muito importante, porque vocês conseguem ver se naquela região que você trabalha tem, às vezes, algum lote que tem lixo a céu aberto, né? Que às vezes as pessoas jogam lixo ali, e isso é um problema para a saúde da população. Às vezes tem um córrego, né? Então, vocês precisam entender que a territorialização daquela região ela é muito importante, porque ela acaba que influencia na saúde daquela população, tá? No SUS, a gente até viu, né, também nas outras disciplinas, que a saúde, ela ela sofre influência de outros pontos, né? Então, a moradia, questão de saneamento básico, né? Então, a territorialização, como que é aquela região, vai influenciar diretamente na saúde dos moradores, tá? Além disso, no Ministério da Saúde incorporou 3 dimensões que são relacionadas às habilidades do agente comunitário de saúde, tá? E essas competências elas são divididas em saber ser, saber fazer e saber conhecer. No caso do saber ser, ela é um conhecimento mais intrínseco, né? Então vai ser sobre uma habilidade de crítica, se você está fazendo um trabalho bacana ou não, tá?
se você está conseguindo atender aquela população. Você consegue também, qual a sua habilidade de conseguir enxergar todas as necessidades daquela região, tá? Com relação ao saber fazer, está mais na parte do prático mesmo, né? De você saber ir conversar com aquele morador, com aquela família, como se comportar, tá? E o saber conhecer é exatamente você estudar, conseguir informações, ficar sempre atento às alterações que tem no SUS. Então, por exemplo, quando começou a surgir nosso cenário, né, de pandemia, começaram sempre a ter alguns procedimentos novos e tal. Então, isso ele engloba a parte do saber conhecer, o que você vai estudando, vai conhecendo as alterações, vai se interessando de forma ativa para o conhecimento, para entender como é que é aquilo, para entender quais são os cuidados que você precisa orientar, né, aquele morador. E até mesmo quando você se depara, isso acontece com todo mundo, a gente às vezes se depara com uma doença que você às vezes não tem tanto conhecimento, ou então alguma situação que você ainda não sabe lidar, mas você procurar saber a lidar com essa situação, tá? Até aqui alguma dúvida? Eu passei essa parte mais rápida, porque essa parte não teve tanta dúvida no chat, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Deixa eu só olhar aqui, se vocês têm alguma dúvida. Tem sim. Eu acho que o Anderson fez uma pergunta aqui com relação a ser morador daquela região. Tem sim um tempo determinado para que ele tem que estar morando ali. Eu até pesquisei isso, mas eu não lembro. Mas eu posso passar para vocês no fórum de Tira Dúvidas, tá? Tem que ter sim um tempo que você já mora naquela região para você já ter também uma experiência naquele território, tá? Naquela região, quais são as necessidades dela, viu? Vocês estão conseguindo assistir bem? Porque aqui teve algumas pessoas estavam questionando em relação à apresentação, que estava ruim, não sei se foi o áudio, alguma coisa assim, tá? Vocês me falam aí se tá tudo bem. Então tá. Agora vamos falar das atribuições do agente comunitário de saúde, tá? Depois eu volto aqui às perguntas, mas o tutor Mike, ele tá acompanhando vocês, se passar alguma dúvida, ele me avisa, tá? Então, o agente comunitário de saúde, ele vai fazer a visita domiciliar, né, com a família, ele vai fazer o cadastramento da família, o mapeamento da comunidade e as reuniões comunitárias, tá? E as entrevistas. Então, a visita domiciliar, você vai e, primeiramente, você vai fazer o cadastramento daquela família. Então, tem a ficha A lá, né, que a gente vai ver mais na frente, que é o cadastramento daquela família. Então, você vai identificar como é que é aquela família, quantas pessoas que tem ali, se aquelas pessoas têm algum problema de saúde ou não, tá? Vocês vão coletar os dados daquela família. Além disso, vocês vão identificar se algum morador tem alguma doença que faz dele um paciente de risco.
Então, ou então nem é doença, né? Às vezes é uma criança, às vezes é uma gestante, às vezes é um morador que tem diabetes, hipertensão e que precisa fazer o acompanhamento. O acompanhamento também é feito com as fichas, né, que a gente vai ver mais na frente. A ficha B, ela é feita para acompanhar alguns moradores, né, alguns tipos de moradores. E, além disso, na visita domiciliar, vocês vão fazer a orientação educacional. Então, às vezes, vocês vão se deparar com moradores que têm diabetes e não fazem nenhum tipo de dieta, tá? Que não faz nenhum exercício físico, não tem controle da glicemia. Então, vocês vão lá e vão orientar ele com relação a isso, tá? E como eu falei, a orientação também vai ser com relação ao serviço de saúde. Então, você vai e fala assim, olha, mas nós temos aqui um médico que pode te ajudar, que pode, né, marcar uma consulta com ele. Tem uma moradora que é gestante, olha, você consegue fazer o pré-natal, é só fazer isso, isso e isso. Olha, você consegue esse medicamento, você consegue o glicosímetro, tá? Então, vocês vão fazer essa orientação, tanto em questão de saúde, o que ele pode fazer naquele momento, e também como que o serviço de saúde vai ajudar ele naquela situação, tá? O cadastramento das famílias, ela é utilizada para a gente ter uma visão geral daquela região que você trabalha. Então, se você tem uma região que tem muitos moradores, né, que tem, às vezes, dengue, por exemplo, né? Então, essa região, do nada, todo mundo começou a ter dengue, todo mundo começou a ter algum problema de saúde, então vocês vão visualizar, vão ter uma visão geral, tanto de quem são aquelas famílias, de quem são aqueles moradores, também com relação à saúde daqueles moradores, tá? Então, então o que pode estar influenciando em todos, na maioria dos moradores está com dengue? O que pode estar, o que nós podemos fazer, sendo que a maioria da população aqui tem hipertensão, tá? Então, isso você vai conseguir ter uma visão geral, né, com o cadastramento das famílias, e vai conseguir saber o que você pode fazer pelas famílias, tá? Além disso, você consegue identificar se tem alguma instituição pública ou privada, então, ali tem na região tem uma igreja, ou então a prefeitura está nessa região que você trabalha, tá? Onde que fica a unidade básica de saúde com relação à área que você trabalha, tá? Além disso, como eu falei, você consegue ter a ideia de todos os problemas que aquela população tem, qual a necessidade daquela população, tá? Para você, então, conseguir fazer um plano de ação para ajudar aquela população, tá? Então, aqui, nós vamos ter também o mapeamento da comunidade. Essa imagem, eu não sei se está muito bom para vocês visualizarem, mas está no caderno didático, tá? Então, qualquer coisa, vocês conseguem ir lá e visualizar de forma melhor, tá? Mas, para vocês fazerem esse mapeamento, é igual eu falei, você fazendo um mapeamento e tendo a importância da territorialização para o seu trabalho, você vai conseguir ver os problemas daquela população, então saber o que você pode fazer pelaquela população, tá? E para fazer o mapeamento, é importante vocês conseguirem delimitar, né, toda a área, o que é um quarteirão, o que é rua, o que é avenida, conseguir ter essa noção de limite das coisas, ter uma noção de direção, que aí vocês têm, né, a ajuda dos pontos cardeais para saber onde que é o norte, onde é que é o sul, o que é que está no norte, o que é que está mais para o sul, para o leste, para o oeste, né? E também ter uma noção de distância de cada coisa
para você conseguir fazer um mapeamento melhor, tá? E também você pode ter uma noção dos problemas da saúde daquela população, para ver se você consegue identificar no mapa, mais ou menos, se tem alguma relação da região com alguma doença específica, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu olhar aqui se está tudo bem. Olha, me perguntaram aqui com relação aos moradores que têm câncer ou que têm AIDS, né? Então, uma ficha específica não tem, mas você consegue identificar, né? Se aquele morador tem, se aquele morador não tem. É importante você, como agente comunitário de saúde, ir e acompanhar se está tudo bem, se não está, fazer algum tipo de orientação, saber se ele está fazendo algum acompanhamento médico, né? Mas ficha específica, não. Isso, com relação a diabetes, hipertensão, tuberculose, tem sim, tá? A gente vai ver mais na frente. Com relação ao horário de serviço, teve uma pergunta aqui, né? Que você é morador daquela região e às vezes uma pessoa te procura em horário que você não está trabalhando. Isso vai depender de você, tá? Então, essa pessoa vai te procurar como, tá? Então, se a pessoa te procurar, às vezes, pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e você achar que não é bacana, você tem todo o direito de só responder quando você estiver trabalhando, tá? Ou então, às vezes a pessoa te liga e você falar assim, olha, quando amanhã de manhã, quando eu estiver trabalhando, eu te ligo de novo e te falo. Então amanhã eu vou na sua casa, a gente faz uma visita, eu te oriento, tá? Você não tem obrigação de atender aquele morador fora do seu horário de trabalho, tá? Mas isso depende de você, também depende do caso, às vezes é um caso de urgência, né? Às vezes você consegue orientar ele, tal, mas você tem todo o direito também de não atender, isso vai de cada um, tá? Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma coisa. Com relação. Eu não entendi. A Joyce perguntou com relação se o agente comunitário de saúde pode mudar. No caso, seria mudar para outra região, sendo que você já trabalha naquela? Isso, sinceramente, eu não sei te responder se você vai ter uma mudança, né, de região, pelo fato de você ter mudado ou não. Isso especificamente eu não sei te falar, tá? Eu posso procurar e responder no fórum de Tira Dúvidas. Ah, tá. Tá falando aqui que às vezes as pessoas param você na rua, né? Às vezes você vai para algum lugar, na padaria, no mercadinho, as pessoas te perguntam. É igual eu falei, às vezes você pode colocar a pessoa assim, amanhã então eu passo na sua casa e te oriento com relação a isso, ou então, depois eu te falo isso, obrigação você não tem, tá? Mas você pode.
tá? Orientar e tal, isso vai de cada um, tá? Então aqui parece que tá ok, tá? Qualquer coisa no final eu vou passando, vendo se alguma pergunta ficou pendente, tá? Então tá. Além disso, então, nós temos as reuniões comunitárias, tá? Que o agente comunitário de saúde participa. Igual eu falei, a participação social é uma das diretrizes do SUS. E cabe ao agente comunitário de saúde incentivar essa participação. Até porque alguns moradores nem sabem que eles podem participar, tá? Que tem essas reuniões, como que funciona. Às vezes eles até querem participar, mas às vezes não sabem. Então, cabe também a vocês, como agente, comunitário de saúde, orientar quanto que vai ser, como é que vai ser, chamar o morador para participar, tá? E com todos esses dados que a gente pega com cadastramento de família, com o mapeamento, com as reuniões, né, que os moradores vão falar, o que eles estão precisando, o que eles sugerem e tal. Então, você vai pegar todas essas informações para fazer o planejamento das suas ações, do que você pode fazer para atender as necessidades daquela região, tá? Então, esse planejamento, ele começa com um diagnóstico. Então, o diagnóstico é você saber qual é a necessidade daquela região. Então, como eu falei, essa região tem muito caso de hipertensão. Então, esse é o seu diagnóstico. Isso foi o que você identificou, tá? Depois você vai bolar um plano de ação. Então, o que eu posso fazer? Será que eu vou fazer uma campanha educativa? Vou incentivar as pessoas porque tem uma praça nessa região em que elas podem fazer caminhada, por exemplo, correr, ou então andar de bicicleta, que vai ajudar esse pessoal, né? O exercício físico ajuda muito com relação à hipertensão. Então, você vai bolar um plano de ação. O que você pode fazer para ajudar essa população, tá? Aí você vai fazer o levantamento de recursos. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, nessa região tem uma praça que dá para fazer uma caminhada, que dá para fazer dá para correr, dá para andar de bicicleta, que eles podem fazer. Mas às vezes tem região que não tem, tá? Então, você tem que saber o que recursos que você tem e que recursos você não tem. Às vezes você não tem um recurso financeiro, às vezes você não tem um recurso, ou então às vezes você tem recurso, dependendo da região. Às vezes é uma região que consegue um recurso maior, né? Dependendo de região que for. Então, você tem que saber quais são esses recursos para te ajudar nesse plano de ação, tá? Depois disso, você vai fazer o cronograma. Então, você vai colocar todas as atividades com relação a esse plano de ação. Você vai fazer reunião com a população, você vai fazer um panfleto com orientações, o que você vai fazer? Então, primeiro você tem que identificar quais são as atividades que você tem que fazer e fazer um cronograma, tá? Então, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, tal dia eu vou fazer isso, e isso também é com a ajuda de toda a equipe, tá? Isso não é uma coisa que você faz sozinho. A equipe toda junta para bolar esse plano de ação e ajudar nesse cronograma, na execução, tá? E por fim, então, é a execução. Você já tem um cronograma certinho de todas as atividades, tudo que você vai fazer, então você vai executar e fazer tudo que você planejou, tá? E aqui nós vamos para a ficha. Se você tem alguma dúvida até aqui, porque as fichas foi o que mais
perguntaram no chat. Então, aqui eu acho que eu vou passar um pouco mais devagar, vendo quais são as dúvidas de vocês. Mas até aqui tá tudo bem? Deixa eu olhar aqui. Então, eu vou começar a falar das fichas. Se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir colocando. E conforme for, eu olho e já respondo, tá? Então, primeiro, vocês têm a ficha A. A ficha A é a primeira ficha que vocês vão preencher com a família. Então, que é a ficha de cadastramento daquela família. Saber quem é aquela família. Então, no início da ficha, você vai colocar endereço, né? A rua, número, o bairro, o CEP, o município, qual é a área, a microárea. E primeiro você faz esse apanhado geral de quem você está falando. Depois, vocês vão coletar dados das casas, como que é o tipo de casa que aquela família mora, como é que é feito o tratamento de água, como é feito o abastecimento de água, qual é o destino das fezes e urina, qual é o destino do lixo. A gente tem que ter esses dados porque, como eu falei, existem vários pontos que influenciam na saúde do morador. Então, você saber qual é o tipo de casa que aquele morador tem, vai influenciar diretamente na saúde daquele morador, né? Então, a pessoa que às vezes tem uma casa, às vezes não tem uma condição muito boa, às vezes ele pode ter tá mais vulnerável em relação a outras pessoas, tá? Então, por exemplo, como eu falei, às vezes o destino do lixo não é um destino adequado, tá? E isso pode trazer também problemas para aquela população e para aquela família específica, tá? Além disso, vocês vão ver se tem na família algum caso de doença, tá? Qual é o meio de comunicação daquela família? Quem eles procuram em caso de doença? Então, tem pessoas que vão direto no hospital, tem pessoas que vão na unidade básica de saúde, tem pessoas que preferem ir na farmácia. E também tem umas pessoas que procuram a avó, que a avó faz um chá, aí melhora, né? E também vocês vão saber se aquela família tem algum plano de saúde, qual é o plano de saúde, quais são as pessoas daquela família que estão cobertas pelo aquele plano de saúde, tá? Se eles participam de algum grupo comunitário, qual é o meio de transporte que eles utilizam. Então, essa ficha é para coletar os dados daquela região. Então, como que vive aquela população, tá? No chat, perguntaram com relação a um lote que tem várias casas. Às vezes, um lote que tem uma família no fundo que é diferente de outra família, tá? São casas diferentes. Então, como a ideia desse cadastro é coletar informações mesmo para você ter uma noção de como que aquela população vive, então, no caso, você faz duas fichas, você faz ficha por família, tá? Às vezes, aqui no início, tá até falando com relação ao endereço, né? No cabeçalho da ficha. Mas aí, no caso, você põe uma identificação, uma observação, não tem problema. A ideia aqui é você coletar o máximo de informação daqueles moradores, tá? Com relação à ficha B, são as fichas de alguns moradores que precisam de um acompanhamento, tá? Vocês vão procurar saber se eles estão fazendo esse acompanhamento que eles devem fazer. Então, no início, você vai preencher com o ano, o município,
a unidade que você trabalha, a área, microárea e qual é o seu nome. Esse cabeçalho são os dados gerais, tá? Vocês vão ver que esse cabeçalho vai ser o mesmo para outras fichas. Então, nessa ficha, a ficha B de gestante é essa de GES, tá? Gestante. Então, vocês vão colocar qual é o nome daquela gestante, qual é o endereço daquela gestante, tá? Vocês vão identificar primeiro a gestante, depois vocês vão colocar qual é a data provável para o parto. Vocês vão acompanhar se ela está fazendo, se ela está conseguindo, se ela está fazendo a vacinação, se ela está atrás das vacinas que ela precisa tomar, né? Qual é o estado nutricional daquela gestante e também colocar as datas das consultas. Então, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas essa data da consulta, ela vem dividida com os meses da gestação. Então, tem de 1 a 9. Então, você vai colocar. Ela fez a consulta de pré-natal no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro. Aí vocês vão marcando, vão colocando as datas do jeito que você achar melhor. Além disso, vocês também vão observar se tem algum fator de risco daquela gestante, né? Então, se ela sentiu algum tipo de sangramento, se ela apresentou diabetes gestacional, se ela apresentou pressão alta, algum outro fator de risco dela, tá? E esse ponto é importante porque nós temos uma ficha de hipertensão e de diabetes. Mas se ela tiver diabetes gestacional, você vai preencher somente essa ficha. A de diabetes é para pessoas fora da gestação, tá? Homens ou então as mulheres fora dessa gestação. Mas durante a gestação, se ela tiver diabetes gestacional, vocês vão colocar nessa ficha, tá? E aí, vocês também vão colocar sobre o resultado da gestação, que no caso foi parto normal, se foi se teve algum tipo de aborto, alguma coisa assim, tá? Então, vocês vão preencher tudo isso nessa ficha. E eu não sei se vocês conseguem identificar, essa ficha, ela coloca, você consegue cadastrar mais de uma pessoa, tá? Então, o endereço é colocado, eu acho que vocês vão conseguir visualizar, aqui, ó. É colocado nessa identificação, esse primeiro quadro, tá? Aqui vocês colocam a área que vocês trabalham, desculpa. Aqui no início vocês vão colocar a área que vocês trabalham e na parte de baixo vocês vão identificar qual que é a gestante. E aí você consegue identificar outras gestantes na mesma ficha, tá? Aqui nós temos a ficha de hipertensão. Então, o cabeçalho aqui é o mesmo, com o município, unidade, área, microárea, o nome de vocês, o ano e tal. E vocês também vão ter, como na da gestante, a identificação dessa pessoa, né? Então, quem é a pessoa que está com hipertensão? Então, vocês vão colocar o nome e o endereço, tá? Aí vocês vão colocar o sexo, se é feminino, masculino, qual a idade daquele morador, se é fumante ou não, tá? Aí vocês vão colocar se ele faz dieta, tá? Se ele tem essa preocupação com a dieta, com a medicação, se ele faz algum tipo de exercício físico, como que tá a pressão arterial dele, tá? E também vocês vão verificar se o paciente está fazendo acompanhamento médico, tá? Vão colocar a data da última consulta que ele teve. A ficha B de diabetes, ela também é bem semelhante. Então, vai ter o cabeçalho direitinho, com a unidade, com a área, né, e tal.
E depois vai ter a identificação do morador também, o nome, endereço certinho. E do mesmo jeito, sexo, idade, se faz dieta ou não, se faz um exercício físico. Nesse caso, vai perguntar se ele usa insulina ou então algum tipo de medicamento. E também a data da consulta que ele teve, tá? A última consulta que ele teve com o médico. Nessa ficha B, como vocês viram, ela é um pouco padrão, tá? Então, aqui, deixa eu voltar. Na mesma ficha, você consegue acompanhar vários moradores, né? Nas outras também e tal. E nessa ficha, a gente também tem para tuberculose e hanseníase, tá? Já a ficha C, ela é para acompanhamento de crianças menos de 5 anos. Então, vocês vão acompanhar a questão de vacinação, acompanhar os dados da criança, como é que está o desenvolvimento dela, se ela fez os testes que ela tem que fazer, se ela tomou as vacinas que ela tem que tomar, tá? E é uma ficha geral para vocês terem esses dados daquela criança, né? Porque quando é menos de 5 anos, tem que ter esses cuidados iniciais que vocês têm que orientar, né, os pais e acompanhar se está tudo certo, se eles estão fazendo tudo direitinho, até porque tem muita gestante de primeira viagem, né, que às vezes ela não sabe quais são todos os exames que o neném tem que passar, quais são todas as vacinas, então vocês também vão fazer esse acompanhamento e vão orientar, tá? Já a ficha D, ela é feita por toda a equipe da Unidade Básica de Saúde. Então, não é só você que vai preencher, é uma ficha para toda a equipe, tá? Então, no início vai ter a identificação, né, do mesmo jeito, do ano, do município, da área, da microárea, e também o mês que vocês estão preenchendo essa ficha. Essa ficha D, ela é para acompanhar o serviço de vocês, tá? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm noção do trabalho que vocês têm, do trabalho que você faz. Então, quando você coloca, foi feitas tantas reuniões esse mês, foi feita tantas visitas domiciliares esse mês, foi feito várias coisas, eles conseguem mencionar qual que é o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo, tá? Isso é importante também que vocês identifiquem mesmo e coloquem certinho isso, porque muitas vezes até muitos profissionais não são muito valorizados. Então, quando a gente coloca no papel certinho tudo que a gente faz, aí as pessoas conseguem entender melhor, tá bom? Então, aqui nós temos na primeira linha os dias do mês, né? E então os procedimentos. Vocês vão preencher sobre as reuniões e as visitas domiciliar. E a última coluna é o total. Qual o total de visita que vocês fizeram, de reuniões, tá bom? Além disso, aqueles são os procedimentos que vocês fizeram. Aqui também é na ficha D, vocês vão colocar as notificações que vocês fizeram, tá? Naquele mês. Então, se teve criança com diarreia, se teve criança com diarreia que fizeram tratamento de reidratação oral, se tiveram algumas crianças com infecção respiratória aguda, tá? Então, vocês também vão colocar as notificações que vocês tiveram, tá bom? Além disso, vocês também vão colocar a questão de hospitalização que tiveram naquele mês. Então, vocês vão colocar a data, quem foi o morador que foi hospitalizado, qual o endereço desse morador, se é do sexo feminino ou masculino, qual é a idade desse morador,
qual foi a causa dessa hospitalização, tá? E em qual hospital ele foi hospitalizado. Além disso, vocês também vão identificar os óbitos, tá? Qual foi a data do óbito, quem foi o morador, o endereço, o sexo, a idade e qual foi a causa, tá bom? E aí, pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Olha, aqui está perguntando, a Betânia perguntou, com relação às visitas domiciliares. Se o agente comunitário de saúde ele vai quando ele é chamado ou se ele tem que ir na casa dos moradores sempre. Então, primeiro você vai ter aquelas casas que você vai precisar acompanhar, né? Então, primeiro você vai ter aquelas casas que tem um diabético ou com hipertensão, vão ter as crianças, as gestantes, isso já vão ser muitas casas, tá? Mas é importante que vocês sempre façam visitas àquelas casas que não tem, que não precisa desse acompanhamento direto, tá? Mas é bom você ir, para você se perguntar, e aí, teve algum diagnóstico, vocês estão bem, estão precisando de alguma coisa, às vezes fazer alguma orientação em relação a alguma coisa, tá? Surgiu aqui um, às vezes nem é diagnóstico, às vezes uma pessoa desmaiou, não sei se é pressão, se não é, então você orienta o morador aí, né, na unidade básica de saúde, fazer uma consulta com o clínico geral, ver se está tudo bem e tal. Então, primeiro você vai fazer esse acompanhamento de todo mundo, mas você também tem que ir acompanhando aquelas casas que não tem essa ficha que você tem que acompanhar sempre para você saber como que tá aquela família, porque às vezes a família muda, você vai ter que fazer o cadastramento, às vezes a família ela tem um diagnóstico de alguma coisa que você tem que acompanhar, às vezes uma pessoa engravida, né? Então, você sempre tem que ir para você saber se está tudo bem com aquela família, tá? Além das casas que você já faz o acompanhamento das fichas B, ok? Até porque você também tem que identificar os óbitos, hospitalizações, né? Então, é importante. Solange perguntou sobre a questão das fichas de câncer e AIDS, né? Ela falou que a internet caiu e ela não viu. Na verdade, específica não, mas é importante você ir acompanhar, ver se está tudo bem, orientar, ver se está fazendo acompanhamento médico, né? Como é que está indo, como é que está o andamento. Eu estou aqui vendo as perguntas de vocês, viu? Vendo se não ficou nenhuma pendente. A Alessandra falou que ela nunca recebeu a visita do agente comunitário de saúde. Eu confesso que eu morei muitos anos no centro. Eu sou de Montes Claros e eu morei muitos anos no centro. Como a região era muito grande, eu recebia o agente comunitário de saúde pouquíssimas vezes, porque era uma região realmente muito grande. Então,
eu acho que como é uma região que tem muitas lojas, né? Era uma região maior. Então, eu recebia menos. Agora que eu moro no bairro, eu recebo com mais frequência. Então, você tem que saber identificar qual é a unidade que atende a sua região, onde que ela fica, e ir lá e saber quem é o agente comunitário que atende a sua rua, qual é o agente daquela região que você mora. Você pode até pedir, solicitar, né, que ele vai, porque muitas vezes isso aconteceu também com a minha família, de ter algum idoso de que ele não tinha hipertensão, né? Ou então não tinha diabetes nem nada, mas às vezes o agente comunitário de saúde vai e olha, vê se está tudo bem, né? Pergunta, tá? Faz algum acompanhamento. Isso é um direito que a gente tem, tá? De saber, porque o serviço de saúde do SUS é um direito nosso, tá? Então, é um direito nosso ter acesso à saúde, tá? Isso é um direito constitucional que nós temos. Então, ele é muito importante. Então, é um direito seu, sim, de saber qual é a unidade que atende sua região. Até porque tem muitas coisas que a gente faz pelo SUS mesmo. Então, muitas vezes a vacina é muito melhor você ir no SUS, você não paga nada, né? Do que ir atrás de uma alternativa particular, tá? Então, você procura saber quem é, até porque você vai conseguir ter acesso a datas de vacinação, você vai conseguir saber quem é que tem, quais são os médicos que tem naquela região, que às vezes você pode ir, né? Então, às vezes, uma pessoa fica enjoada, tem alguma coisa que é simples e não precisa ir num especialista, assim, vai no, na unidade básica de saúde, você consegue uma consulta, às vezes você consegue uma consulta rápida, tá? E assim, tem muitas regiões e cidades que realmente pode ser que tenha uma demanda maior, mas hoje em dia, se você ir numa unidade básica de saúde, às vezes você consegue um atendimento muito rápido, tá? Eu conheço muitas pessoas que fizeram pré-natal pelo SUS, que fizeram acompanhamento odontológico pelo SUS e foi tudo bem, foi tranquilo e conseguiu. Então, assim, é um direito nosso. A gente também pode correr atrás, tá? É um direito seu. Então, gente, vocês têm ainda alguma dúvida, alguma coisa? Pelo chat aqui, eu acho que eu consegui atender as dúvidas de todo mundo, tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Então, tá tudo certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Qualquer coisa eu tô aqui para esclarecer mesmo.
Ó, aqui parece que as dúvidas foram esclarecidas. Mike, boa noite, Mike. Você quer alguma questão aí, alguma dúvida que a professora não esclareceu, que você possa ler? Ou realmente você está acompanhando aí, viu? Boa noite, Tatiana. Não, sim, foram respondidas todas as perguntas, viu? Ah, então, ótimo, a gente pode encerrar por aqui. Pode sim, então ótimo. Professora, eu queria te agradecer pela excelente aula e pela excelente postura sua desde o início, com suas atividades, com suas avaliações, com seus fóruns, tudo muito bem elaborado, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mike, pela participação e pelo auxílio. E aí é a nossa última Por nada. disciplina. Eu queria agradecer e falar em nome de todo o Instituto. Eu queria agradecer cada aluno que está aí, cada aluno que esteve com a gente durante esse período. Eu sei que não é fácil, ainda mais da maneira que nós estamos agora, no contexto que a gente está agora, eu sei que é bem complicado, né? Nós tentamos, na medida do possível, dar uma oportunidade, uma chance para cada um de vocês. Mas a disciplina da professora vai encerrar daqui essa semana, né? E aí depois inicia as recuperações. Então, caso vocês tenham ficado em alguma avaliação, alguma disciplina, não se desesperem, não se preocupem, não desistam agora. A gente vai ter um período de 10 dias de recuperação, tá? Onde vocês vão poder fazer uma atividade e fazer uma prova. Eu creio que vocês vão conseguir, né? É só vocês já começarem desde já realizarem uma revisão da disciplina que vocês ficaram com nota baixa, tá ok? E eu espero encontrá-los, se Deus quiser, daqui a uns anos, trabalhando, ou vindo visitar a nossa casa, né? Enquanto agente comunitário de saúde. Então, boa sorte para todos vocês. Espero que todos vocês concluam. Fiquem com Deus e boa noite. Qualquer dúvida, toda a nossa equipe ainda está à disposição, tá? Até a última recuperação. Os tutores também continuam à disposição durante todo o período de recuperação. Qualquer dúvida é só contactar cada um deles. Boa noite, Karine. Boa noite, Mike. Fiquem com Deus todos. Boa noite, com Deus, Tatiana. Boa noite, obrigada.